Olá, meus amados. Aqui que vos fala é o pastor Marcos, direto do canal Teologia Livre, com o tema Israelita, Judeus e Hebreus. Então, desde já, eu peço aos amados, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado pelo YouTube. Em notificações, marque a palavra todas. Assim você vai estar recebendo as nossas aulas automaticamente. Vamos lá. Essa aula aqui é mais uma curiosidade. Muitas pessoas perguntam e ficam confusas. Por exemplo, com essas palavras: israelitas, judeus e hebreus. E dá um nó na cabeça das pessoas, mas eu vou estar explicando isso aqui tudo direitinho. Veja bem, o primeiro termo aqui que surgiu foi hebreus. Então, hebreus vem de Éber. Éber foi um parente de Abraão. Então, aquele povo que fazia parte da família de Éber passou a ser chamado de hebreus. Daí, nós sabemos que o nome Israel, ele surgiu de Jacó, quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Jacó ele teve 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Então veja bem, primeiro hebreus, depois israelitas, que são os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Só que em um determinado período, depois da morte do rei Salomão, por consequências políticas, essas 12 tribos, elas sofreram uma divisão, que passou a ser chamado de Reino do Norte e Reino do Sul. Então, a tribo que passou a fazer parte do Reino do Sul era somente uma tribo e meia, alguns consideram 2 tribos, e o Reino do Norte, 10 tribos. E na tribo do Sul, no Reino do Sul, é exatamente onde tinha a tribo de Judá. Agora veja bem, para entendermos melhor essa questão. Deus, temos até uma videoaula sobre esse assunto. Deus ele castigou o Reino do Norte e depois castigou o Reino do Sul. O Reino do Norte, Deus usou como instrumento a Síria, que levou cativo o Reino do Norte, as 10 tribos. E eles ficaram em média uns 200 anos como escravos na Síria. E depois eles foram espalhados pelo mundo. Já o Reino do Sul, que era a tribo de Judá e uma parte da tribo de Benjamim, eles também sofreram um castigo, foram escravizados pela Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Ficaram lá menos tempo, um período de 70 anos, e depois, diferente da tribo do norte, que foram espalhados sobre as nações da terra, o Reino do Sul, eles voltaram para Israel. Então, praticamente, o Reino do Sul era formado da tribo de Judá. Então, essa tribo, somente uma tribo, que foi a tribo de Judá, foi que voltou para Israel. Então, para entender melhor, das 12 tribos, 11 tribos não voltou para Israel, ficaram espalhadas pelo mundo, pelas nações do mundo, mas uma tribo, que é a tribo de Judá, foi quem voltou. Então, a tribo de Judá, quando voltou, a Israel passou a ser conhecido como judeus, por causa da tribo de Judá. É por isso que, muitas das vezes, as pessoas chamam todo o povo de Israel de judeus, porque somente a tribo de Judá foi quem voltou para Israel. Hoje, depois da promessa que está em Ezequiel 37, que Deus prometeu que
e sobre eles ia ter um rei, que nunca mais as 12 tribos iam ser divididas. Então hoje Israel é chamado de israelitas. Já não se chama muito o povo de Israel de judeus, mas na verdade judeus é somente uma tribo. Então vamos fazer aqui um resumo. Então, hebreus, que vem da descendência de Eber, parente de Abraão. Depois surge Israel, a palavra Israel, que foi o nome de Jacó, que foi mudado para Israel. E depois, com a divisão e os cativeiros, porque somente a tribo de Judá voltou para Israel, Israel passou a ser chamado de judeus. Mas hoje, graças a Deus, que as promessas de Deus se cumprem, hoje o povo de Israel é conhecido como israelitas. Então, é isso aí, gente. Não tem mistérios, é só uma questão de conhecimento histórico. Então, você que gostou dessa aula, deixa aí o seu like e compartilhe essa aula para que outras pessoas possam estar também aprendendo. Então, o meu muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom para todos.